E aí, seja bem-vindo ao nosso canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como desenvolver uma cultura empresarial que promove crescimento. E para mim, esse é um ponto, cara, que seria crucial se eu tivesse aprendido isso um pouco antes. E talvez estivesse tendo a oportunidade de aprender esse tema antes que eu aprendi quando eu comecei. Então eu vou passando aqui para ti. E se tu não se inscreveu ainda no nosso canal, então já se inscreve ali, ativa o sininho. Porque toda segunda-feira às 14 horas a gente entrega um material onde tu consegue evoluir como gestor e consegue realmente colocar em prática e mudar o cenário da tua empresa no dia a dia. Então, cara, quais são o primeiro ponto assim para mim que é crucial, que eu trouxe aqui, são os valores empresariais, cara. O primeiro passo é tu definir visão, missão, visão e valores. Mas, cara, não aquele valor de que tu coloca lá na parede e deixa exposto lá numa folha amarela para que todo mundo saiba que qual é o nosso valor. É autoconhecimento, autorresponsabilidade. Cara, o que são valores de verdade? Não que isso não seja valor, mas valores que façam sentido no teu dia a dia, não que tu procurou no Google. Não que tu botou lá no chat GPT para colocar para ti quais são os valores de uma hamburgueria. Quais são os valores de uma chapeação e pintura. Não, não isso, por favor. Valores que façam sentido para ti. Então identifica os valores que são importantes para tua empresa. Integridade, inovação, colaboração, por exemplo. Mas tu não pensa que é porque tu colocou na parede que todo mundo vai entender isso. Não, tu vai ter que propagar isso. Se propaga a cultura com exemplo e talvez com explicação, mas principalmente com exemplo. E explicando o exemplo, talvez. É o melhor modelo. Então, comunique esse valor de forma clara. Que todos os colaboradores tenham conhecimento disso através de treinamento, reunião. Essa comunicação interna que a gente fala, ela tem que ser, tipo, chata, a um ponto de que, cara, todas as reuniões iniciam com missão, visão e valores, talvez. E as pessoas veem tu praticando isso o tempo inteiro. Tem uma empresa que eu atuei com consultoria, e nossa empresa atuou com consultoria, eu acompanhei eles durante 1 ano e 4 meses. E achei, foi muito legal assim ver como eles cresceram na questão de cultura, replicando em reuniões. Cara, todas as reuniões, não importava se era uma reunião de 5 minutos, cara. Eles iniciavam reforçando missão, visão e valores. Essa reunião de hoje, esse encontro de hoje é para reforçar o nosso valor de autoconhecimento, o nosso valor de integridade. E eles falavam o valor que eles iam tratar. Achei muito legal aquilo. Um segundo ponto, cara, que precisa ter é uma liderança inspiradora. Não tem como tu transmitir cultura se a liderança não inspira. E ela tem que inspirar do jeito certo. Então, os líderes, vou até pegar um conceito aqui que para mim é muito legal, que os líderes, eles desempenham um fator crucial na formação e manutenção da cultura empresarial. Isso é óbvio, a gente precisa saber. Só que eles têm que exemplificar os valores dessa empresa e inspirar a equipe a fazer o mesmo. Para mim, isso é uma coisa que muitas vezes a gente fala e não inspira a galera a fazer. Então, o povo não vê que faz sentido fazer o que a gente está fazendo. E esse ponto a gente tem que muitas vezes entender e analisar pô, onde é que a gente está falhando no dia a dia nesse sentido. Porque sempre a gente acaba dando uma escapada dentro de algumas empresas e o líder fala muito e inspira pouco. E isso é crucial no dia a dia para implementar a cultura, porque senão a gente acaba muitas vezes tendo um mundo totalmente atravessado entre o que o dono enxerga e o que o colaborador enxerga. Então aquilo, né, lidere pelo exemplo, né? Se possível, se preciso, fale. É, Cristo traz muito isso no Evangelho, né? Evangelize com os seus atos e, se preciso for, use palavras. É, é a maneira correta. Se o evangelho cresceu através desse pilar, desse modo de atuação, é porque dá certo. Olha o tamanho que está o negócio. Então, faz muito sentido. E um dos pontos, cara, nessa questão da cultura de papel da liderança inspiradora, é um dos temas que a gente passou, tem um vídeo que a gente passou subiu uns dias atrás, a gente conversou sobre isso uns dias atrás, que fala sobre como demitir sem gerar passivo trabalhista. Deve ter um link aqui, aparecendo em algum canto aqui da tela. Que a demissão, ela gera um passivo trabalhista quando a gente não a liderança não inspira e não gera feedback, avaliação de desempenho, treinamentos. Mas olha lá,
depois que tu terminar esse vídeo aqui, volta nesse outro, ou já clica aí, já joga na segunda aba aí pra te ver depois. Porque tem muita coisa nesse sentido. A liderança ela precisa inspirar. E quando a liderança não inspira, ela acaba gerando um time fraco. Um terceiro ponto para mim, que eu anotei aqui, para que uma empresa ela gere cultura de crescimento, ela tenha essa cultura, ela tem que ter um incentivo à inovação e criatividade também, querendo ou não querendo. A gente precisa inovar, a gente precisa colocar automações, a gente precisa melhorar sempre, 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 para que a gente consiga ter um melhor desempenho. Por exemplo, eu dou um exemplo, esses dias eu dei um exemplo no vídeo aqui que a gente conversou sobre a pessoa que ainda faz conciliação bancária manual, ela não usa um conciliador, uma automação para isso. Então, a pessoa que está usando um conciliador bancário automático, ela consegue liberar a pessoa dela do financeiro para pensar em coisas novas, em coisas grandes. E muitas vezes a gente acaba não se tocando disso e deixa o nosso financeiro trabalhando lá com uma infinidade de lançamentos para validar e consolidar e conciliar também. Então, tem muitas coisas que a gente pode melhorar através de automação. Um programa, cara, a tua empresa cresceu, dá para prototipar isso quando a gente ainda é pequeno, mas quando a tua empresa cresce, começa a crescer, tem sempre uma coisa que eu vivi muito tempo dentro de grandes companhias, a questão das melhores práticas. Cara, muitas das vezes as melhores ideias saem das pessoas que tu menos espera. E muitas das vezes a ideia é simples, que resolve muito dos problemas. Aquele problema que o dono está se envolvendo que não precisa, cara. É largar numa mesa, vai ter colaborador que tu menos espera que vai te dar a solução. E ele mesmo vai solucionar porque ele vai se sentir pertencente àquele negócio. É igual convidar filho para lavar carro. Tu sabe que tu poderia fazer sozinho. Mas, cara, convida ele. Quem sabe ele vai achar uma maneira. Talvez tu vai só se incomodar. Ah, beleza, mas talvez tu vai gerar uma maneira de resolver aquele problema de um jeito mais fácil. Então, é importante. Um outro item aqui é o desenvolvimento contínuo do teu time. Cara, tenha momentos de oferecer treinamentos, mas lembre desse aquele vídeo que eu falei ainda há pouco aqui sobre como a gente evitar uma demissão que gere problema, né? Eu falo muito sobre isso, cara. A gente conversou muito lá sobre isso, trabalhou muito sobre isso, que é a situação de tu gerar avaliação de desempenho e quando tu gerar um treinamento para o teu colaborador, tu linkar com ele lá no feedback que tu deu para ele, tu repassou a ele alguns dias anteriores, de que, cara, eu tô te dando um treinamento hoje de Google Agenda porque tu chega atrasado, então eu preciso que tu chegue no horário. Então tu linka o treinamento com a situação que ele tem para melhorar. E aí tu vai conseguir dar um desenvolvimento pro teu time e o colaborador vai entender o porquê que tu tá desenvolvendo ele. Porque senão ele acaba não entendendo. Então ofereça para o programa de treinamento. Cria oportunidade de crescimento e progressão de carreira dentro da empresa. Isso é mega importante também. Como o colaborador ele precisa ver que existe um futuro para ele. E se ele não vê um futuro, ele vai sair, ele vai descolar, ele vai desgrudar de ti e tu vai acabar deixando ele escapar. Talvez o futuro dele está dentro da tua cabeça, mas tu nunca falou para ele. Mostra para ele que existe um mapa de projeção. Um outro ponto, nosso quinto ponto aqui, comunicação aberta e transparente. Isso deveria ser óbvio, mas a gente acaba perdendo muita gente no Rio da Cultura por causa disso. A gente não comunica. Então estabeleça sempre, cara, deixei aqui marcado, estabeleça canais de comunicação onde o colaborador possa te compartilhar ideias e feedbacks. Tenha os feedbacks, lá no momento do feedback, claro que tu vai ter isso. Mas, cara, abre lá numa sessão no feedback para ele, cara, tem alguma ideia para a gente inovar, para a gente trazer coisas novas aqui dentro da empresa, para pontos de melhoria. E, cara, se o cara fala um negócio para ti ridículo, assim, ó, muito tosco, beleza, cara. É igual comer peixe. Se tu comer a espinha, tu vai gerar um problema gástrico gigante para ti. Na melhor das hipóteses. Pode ser algo pior ainda. Mas se tu se alimentar da carne e jogar a espinha fora, vai dar tudo certo. Você vai se alimentar muito bem. E com ideias de colaboradores é a mesma coisa. Tem coisa que não faz sentido, beleza, cara. Releva e dá um feedback, cara. Cara, a gente pensou sobre aquela tua ideia, mas marca, por mais tosca que seja, demonstra interesse no colaborador, marca numa agenda. Pô, isso aqui, pô, vou pensar, a gente vai pensar nisso. E depois dá o feedback pra ele, cara, a gente não implementou porque, cara, a princípio não fez sentido no nosso momento. Mas a gente deixou lá em stand-by. Talvez ali na frente a gente consiga.
o cara vai trazendo novas ideias, mas se ele trouxer 10 ideias e tu sarrafiar ele nas 9 primeiras, a 10ª que talvez seja boa, ele nem vai te falar. Então tem que cuidar muito desse ponto. Mantenha os teus funcionários sempre informados sobre as tuas decisões e sobre as decisões importantes dentro da empresa. Senão, ele não vai saber. Cara, comunicação, tem coisas que a gente tem que evitar o WhatsApp. Tem coisas que a gente tem que ir lá, juntar a galera numa rodinha mesmo e dizer assim, ó, essa aqui é a regra a partir de agora e beleza. Porque tem situações que vai largar no WhatsApp ali, vai para concorrência, o teu concorrente sabe antes do teu colaborador. É incrível, mas acontece. E aquela questão da cultura de recompensa, né, e reconhecimento. Reconhecer as pessoas, os colaboradores, é algo muito importante para manter o nível elevado de vitalidade dentro da empresa. Isso é mega importante mesmo, assim, mega importante mesmo. Então, desenvolva programa de reconhecimento. Deixa o que eu marquei aqui também. Celebre conquistas, cara. Vou te dar um exemplo que a gente usa aqui em casa, sem pensar em empresa, tá? Aqui em casa a gente usa todos os finais de mês, as viradas de mês ali, dia 30, 31 ou dia 1º, dia 2, a gente para um dia. Normalmente no primeiro sábado, depois da entrada do mês, a gente faz isso. Senta eu, a Bia, a Laura e o Dudu, e a gente divide uma folha A3 em 4 pedaços e cada um marca as coisas que marcaram cada um aqui durante aquele mês. A gente é grato pelo aniversário do Dudu que aconteceu, a gente é grato pelo aniversário da Laura no outro mês a gente foi mega feliz com algum passeio que a gente deu. Então, cara, a gente vai lá e marca, muitas vezes situações simples. Teve um momento ali que a gente teve desfraude da Laura. Pô, a gente talvez não, daqui 6 meses, não lembro mais que mês que ela desfraudou, mas se a gente olhar lá no histórico, tá lá, desfraude da Laura. E isso é importante, tu imagina isso dentro de uma empresa, os pontos de conquistas que a empresa teve. Então, se tu tens um mural lá de clientes que tu queres conquistar, no dia que tu conquistar ele, não arranca ele daquele mural e joga fora, não, cara, bota lá no mural de clientes conquistados. Pra te ver, naquela lista inteira já teve no lado de cá, já que a gente já conseguiu evoluir. Então tem muita coisa legal que dá para fazer. Então tem essa cultura de reconhecimento, recompensa, celebre esses momentos. E lembra, cara, para desenvolver uma cultura empresarial, a gente precisa promover cultura. Acho que é esse, a gente precisa promover cultura. Isso exige um esforço diário. Talvez existe mensal, semanal, diário e minutal, se é que existe essa palavra. A todo minuto, cara, a todo tempo tu vai precisar gerar cultura de crescimento. E aí tu vai conseguir fazer uma grande mudança na tua empresa. E é por aí. Como diz um camarada, é horas bundas dedicado. Ele fala horas bundas no computador, né? Mas, cara, é horas bundas dedicado, sentar na tua cadeira ali e realmente desenhar o que tu precisa, levar pra tua equipe, trazer de volta e fazer com que a tua equipe te leve onde tu quer chegar. Aí tu vai gerar uma cultura assim, maravilhosa dentro do teu negócio. Se esse vídeo fez sentido para ti, cara, encaminha para mais pessoas que estão passando por situações similares à tua. Nem que seja teu próprio concorrente, para que vocês consigam crescer junto. Que o mercado escolha o melhor produto. Mas assim, é um negócio de dar risada, muitas vezes pode pensar, pô, não vou mandar para todo mundo, mesmo meu concorrente. Cara, se vocês dois começarem a se esticar, tu vai ver que vocês dois vão muito mais longe. Talvez vocês não se estiquem e vai vir um terceiro que vai literalmente derrubar vocês dentro do negócio e vai acabar vocês dois não conseguindo perpetuar do mundo de negócios. Então, eu te aguardo na próxima segunda, às 14 horas. E se tu não ativou o sininho ainda e não se inscreveu aqui no canal, cara, perder esse tempo, mas não perde mais. Clique e faz isso agora.